Olá, internauta, eu sou Ayrton Rezende do RDTV. Hoje o nosso programa é sobre precatórios. E para falar desse assunto, trouxemos aqui na nossa redação Fernando Stabile, que é vice-presidente da Comissão de Precatórios da OAB aqui de Santo André, da Ordem dos Advogados do Brasil, e também responsável por defender 2.600 clientes aqui de Santo André sobre a questão dos precatórios, de um total de 6.000, ou seja, quase a metade dos precatorianos. Fernando, obrigado por ter vindo aqui na redação para discutir esse assunto precatório. Ayrton, é um prazer estar aqui. Eu gostaria de parabenizar pelo programa, que é muito instrutivo. Eu sou assíduo frequentador do site e costumo assistir muito o programa. Ok. É um prazer estar aqui e estamos abertos aqui para esclarecer essa questão que é bem complicada, né? Tá certo. Fernando, assim, a primeira pergunta até para o nosso internauta entender, o que é precatório? O precatório, ele é um direito conseguido depois de uma decisão judicial que não cabe mais recurso. Tá? Então, quando a gente entra com uma ação contra o poder público, é julgado até a última instância e é expedido o que a gente chama de precatório, que é a dívida do governo para ser feito o pagamento, a princípio até o ano seguinte dessa expedição. Né? Então, em termos simples, é um crédito judicial que a pessoa possui. Só que nos últimos anos teve uma mudança na questão do pagamento do precatório, mesmo porque as prefeituras e o Estado não pagam e a Justiça acabava até pedindo a intervenção nos municípios, até no Estado, e isso não era cumprido, e se criou uma emenda no Congresso Nacional que no último dia 14 foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, até por uma margem bem apertada, 6-5. O que isso muda para os seus clientes? A princípio, realmente o precatório é um problema crônico no país, né? Ele envolve a dívida de cerca de, eu tentei aqui o número, de 84 bilhões de reais no país, né? E os entes devedores geralmente não pagam. Por quê? E não pagavam até agora? Porque não existe uma força para fazê-los pagar. Agora que a gente fala especificamente dessa ação declaratória de inconstitucionalidade, foi uma ação movida pelo Conselho Federal da OAB e pelo CNI, né, para declarar inconstitucional a chamada emenda do calote, foi assim denominada. Que era a emenda 62. A emenda 62, essa daí que a gente está conversando. Ela era uma emenda que, resumidamente, ela previa um pagamento parcelado em 15 anos, né, em até 15 anos da dívida dos municípios e estados, ou um pagamento vinculado à receita de cada ente devedor. Né? E isso daí agora o Supremo Tribunal Federal entendeu que é inconstitucional, por violar vários direitos previstos na Constituição. E no momento a gente aguarda ainda o que se chama da modulação da decisão pelo Supremo Tribunal Federal. A modulação é que o Supremo deu uma decisão e agora ele vai ajustar a realidade que nós temos hoje. Né? Essa declaração de inconstitucionalidade, ela passa a eliminar, tirar do mundo jurídico as regras atuais de pagamento. Você acha que essa decisão foi boa ou ruim para os seus clientes? Para quem precisa receber o precatório? Essa decisão foi boa, na minha opinião. É muito difícil você falar isso agora numa fase de transição. Mas eu acredito que foi boa porque o Supremo e o Poder Judiciário, obviamente, ele simplesmente acabou com essa ideia de moratória, que ela vinha desde 1988 com a Constituição Federal, que foi feita uma moratória de 8 anos, depois no ano 2000 foi feita uma nova moratória de 10 anos, né, para os precatórios chamados não alimentares, e agora, no ano de 2009, foi nova moratória de 15 anos, ou até indeterminadamente, de acordo com a opção do Estado. Então, isso mostra um caminho promissor, que o Supremo Tribunal Federal não vai admitir mais esse tipo de violação de direitos, né? Agora, a gente está numa fase ainda de acomodação da situação, porque nem credores e nem os devedores ainda
sabem a exatidão da decisão, né, e como vamos passar a aplicar agora, né? Desde a decisão da emenda 62, como está esse processo de pagamentos precatórios? Quantos clientes teus receberam de fato? E são 15 anos, você disse, para receber, né? Isso, a partir do ano como é que é 2010. dividido essa questão? Tem muitos que vão receber em poucos anos ou ainda tem uma boa parte que vai receber a longo prazo? Essa emenda 62, ela instituiu esse novo parcelamento. Então, isso para os entes devedores pareceu que era a solução do problema deles, né? E dos credores também, porque, bem ou mal, isso obrigava a ser feito pagamento vinculando o pagamento à receita, né? E caso de que se não fosse vinculado, se o município, por exemplo, não pagasse, era cabível o sequestro de rendas, né? Então, quando foi extinta... Hoje em Santo André é quanto? 3% do orçamento? Um pouco mais de 3%. Sei, eles estão cumprindo isso? Tem cumprido, sim. Tá? Isso foi uma exigência do Tribunal de Justiça de São Paulo e Santo André tem cumprido. E isso tem feito depósitos mensais em conta judiciária para pagar, né? Acontece que eu vou dar um exemplo do nosso escritório, né? Nós temos cerca de 2.676 clientes, credores, né? A partir do ano 2010, apenas 379 servidores receberam, quer dizer, 14% só receberam o valor total. Então, e agora, 17% recebeu o valor parcial, que seria até R$60 mil. E 68% desse total, que são 1.841 servidores, nada receberam depois do seu escritório. Do nosso escritório. Tá? Ou seja, mais da metade nem recebeu nada ainda. Não recebeu nada. Tá? Então não foi a solução. Isso daí que tem que ficar claro. Que agora porque quando foi declarada a inconstitucionalidade, muitos entes devedores passaram a falar que ia ser o caos, né? E eu acredito que não. Acredito que agora o Supremo vai modular a decisão num sentido favorável aos credores. A OAB está em cima disso, né? Nós estamos monitorando. Com certeza, se alguma ilegalidade for cometida, será feito novo recurso no Supremo. Pela Comissão da Dívida Pública da OAB Federal, que tem atuado com muito afinco nessa situação. Então, eu acho que o quadro é promissor para os credores de precatório. Você, como membro da Comissão dos Precatórios aqui da OAB de Santo André, qual vai ser o trabalho dessa comissão junto a essas pessoas? Nós basicamente esclarecemos dúvidas, né? Porque as pessoas têm muitas dúvidas sobre isso, né? E a gente recebe muitas ligações do escritório, inclusive na OAB também, pessoas ligam e a gente faz consultas na OAB para as pessoas que têm dúvida, quando que eu vou receber, quanto eu vou receber, eu vou receber um dia, né? Quem que vai ficar? Meu filho vai receber se eu morrer? Que infelizmente essa é a situação de muita gente também, né? Então a gente esclarece muitas dúvidas, mas na prática mesmo a gente aguarda os pagamentos sempre da Prefeitura e do Tribunal de Justiça, né? Certo. Nessa decisão do Supremo Tribunal Federal, você disse que houve um ordenamento da questão. O que basicamente mudou nesse ordenamento? Quais são as prioridades na hora de pagar? O Supremo ele manteve a prioridade para idosos, né, pessoas acima de 60 anos e os portadores de doença grave, então em créditos alimentares. Então essas pessoas, elas recebem, mesmo que tenha precatórios mais antigos, mais novos, né, elas vão receber na frente, né, das pessoas que não têm idade inferior, não são idosas nem portadoras de doença grave. Isso é um ponto positivo também, né? Que são as pessoas que geralmente são as mais necessitadas, né? Sim. Você acha que não pode voltar ao que era antes, que estava parado totalmente o pagamento desses precatórios? Você mesmo no teu escritório, você recorreu até à OEA, né? Que é a organização, né, dos Estados Americanos. Exatamente. Não sei qual foi a decisão da OEA, mas pode voltar ao estágio anterior? Olha, eu acho que em tese sim, porque vamos passar a voltar para regras anteriores, e quando o município não pagava e não tinha sanção. Só que, felizmente, pelo julgamento que nós acompanhamos, que foram quase 4 dias, se não me engano, de julgamento, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, deu uma esperança, dizendo que, usando inclusive o termo emenda do calote, violação à dignidade humana, são valores que não eram considerados anteriormente,
né? Ou eram considerados, mas não faziam parte frequente de julgamentos. Então isso daí eu acredito que a gente vai avançar, né? E também existe uma denúncia na OEA, ainda em andamento, que foi admitida pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, sobre o caso de violação de direitos humanos em Santo André, promovida pelo nosso escritório, e que está em andamento. Quer dizer, se a gente vê que está sendo, voltando para trás, estamos olhando para trás novamente, com certeza nossas denúncias vão se intensificar, que a gente não vê outro caminho senão esse, e como advogado é o que a gente tem que fazer. E qual o prazo para esse acórdão que você disse que o tribunal ainda vai ajustar? Não tem prazo, Sim. Não tem prazo. Mas diante da urgência da situação, eu acredito que o Supremo em breve irá se manifestar, porque credores e devedores ainda estão com certas dúvidas sobre a aplicação dos precatórios atualmente, né? Enquanto não publica, continua valendo a emenda 62, é isso? Continua valendo a emenda 62. Ou seja, a prefeitura precisa ainda depositar os valores. Fazer os pagamentos, e eu acredito que o que já foi depositado está ainda para ser feito o levantamento. Eu acredito que ainda é cabível o pagamento para essas pessoas beneficiárias, né? Mas isso tudo ainda depende da chamada modulação do efeito, né? Que é o ajustamento do efeito da decisão. Em Santo André são 6.000 pessoas que estão aptas a receber os precatórios. E esses precatórios não são só alimentares, eles são advindos de desapropriações. Eu queria até que você explicasse para o nosso internauta o que é um precatório alimentar e qual é a diferença na hora de receber. Certo. Em Santo André, a maioria dos precatórios chamados alimentares, eles vêm de um acréscimo nos vencimentos, né? Não concedido nos anos de 89, né? Até 96, se eu não me engano. Então, são acréscimos salariais que fazem parte dos chamados alimentos das pessoas, são para necessidade básica. Esses são os precatórios alimentares. E os precatórios não alimentares são os precatórios referentes em Santo André, principalmente desapropriações. Terrenos são desapropriados para construção de ruas, esse tipo de coisa, né? Ou em caso de contratos que foram rescindidos pela prefeitura e foi julgado que a prefeitura tinha culpa, no caso, responsabilidade. Então são os precatórios chamados não alimentares. Esses não alimentares não têm preferência. Então os alimentares, em tese, recebem na frente, né? Mas isso sempre em relação ao mesmo ano. Se temos um precatório alimentar de 2000 e um não alimentar de 2000, o alimentar de 2000 recebe antes. Mas se temos um precatório não alimentar do ano de 1980 e um precatório alimentar de 1990, o não alimentar vai receber antes porque ele é anterior, né? Entendi. Isso daí é um detalhe. Hoje o valor dos precatórios está em quanto em Santo André? O precatório, a gente pode falar que gira em torno de 1 bilhão. Sim. Apesar de não termos dados específicos, a gente faz uma projeção em relação aos casos que nós cuidamos, né, inclusive de desapropriações, e outros colegas que a gente conversa, dos advogados, né, na comissão de precatórios. Só que não é um número oficial por falta, inclusive, de transparência do município em relação a esse tipo de cálculo. A prefeitura não coloca isso na transparência? Não, nós não tivemos acesso exato aos juros que são discutidos, tudo, então a gente fica sem saber exatamente. E desse 1 bilhão, quanto que é alimentar e quanto que não é? Também eu não sei explicar direitinho, eu não sei exatamente o valor, mas eu estimo que metade seja alimentar e metade não alimentar, apesar de não ter os dados exatos, né? Desse caso específico dos servidores públicos de Santo André, ele surgiu, você falou, na década de 80, é isso? Isso. Até porque o ex-prefeito Celso Daniel deu um abono que virou aumento e isso se transformou numa dívida que a justiça deu ganho de causa para os funcionários. Você acha que essa medida para os funcionários é boa nesse sentido de receber já isso? Receber já? Eu acho. Sim, eu acho que... Você está dizendo receber de uma vez? Eu acredito que sim. Porque uma coisa é você receber em 15 anos e a outra coisa é você receber tudo de uma vez, né? Que é essa que é a mudança básica que ocorreu. Exatamente. Né? O que os
nós, advogados e os credores, querem receber de uma vez, né? Mas também, a gente sabe que existe a restrição orçamentária da prefeitura para fazer o pagamento, né? Então, é difícil imaginar. Agora, uma coisa é certa, tem um princípio, a prefeitura deve, né? E isso ela tem que assumir, e ela que tem que achar os meios para pagar, né? Ou seria... Porque tem muitos casos que, inclusive no julgamento supremo, foi citado que muitos municípios e estados gastaram muito mais, cerca de 80% mais em publicidade do que em precatórios. Então é uma questão de priorizar algumas coisas, né? E isso a gente não viu na Prefeitura de Santo André desde o início do processo, independentemente da gestão. Ok. Fernando, obrigado por ter vindo aqui na redação para esclarecer um pouquinho essa questão dos precatórios. E boa sorte aí na condução desse processo. Obrigado, eu agradeço o convite, estarei sempre à disposição. Estaremos também à disposição na OAB de Santo André para dúvidas, esclarecimentos com credores, advogados, e sempre um prazer estar aqui com você. Okay. Muito obrigado. Caro internauta, você viu um pouquinho da entrevista com Fernando Stabile, que representa 2.600 pessoas que têm direito a receber precatórios aqui em Santo André e também vice-presidente da comissão de precatórios da OAB aqui da cidade. Caso queira mais informações sobre esta matéria ou outros assuntos relacionados, acesse o site reporterdiario.com.br e até a próxima.